Olá vocês, muito obrigado. Eu sou o Gleison Oliveira, sou o líder da iluminação da Seitiunoye do Brasil. Já fui presidente dos educadores na Regional MGBH Caiçara entre 2015 e 2018. Atualmente sou professor no Círculo de Estudos da Educação da Vida, leciono a disciplina Princípios e Fundamentos da Educação da Vida. E profissionalmente eu sou músico, sou educador musical, sou musicoterapeuta, sou doutor em música pela Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho aí há cerca de uma década, aproximadamente, em estudos acerca das relações entre a música e o autismo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vou falar para vocês um pouquinho sobre os benefícios da música para o desenvolvimento da criança autista. Vamos falar das partes técnicas, né? Claro. Vou explicar o que é o autismo, suas características, as suas causas. Vamos falar também sobre as formas de intervenção musical que são possíveis junto ao autismo. Vou falar um pouquinho sobre as minhas pesquisas, o que eu vim estudando e descobrindo aí nesses anos. E claro, né, no final vamos fazer uma ponte aí, uma amarração entre essas pesquisas científicas envolvendo música e autismo e a educação da vida, né? E então os ensinamentos da Seitiunoye. Como que isso então pode ser relacionado com essa parte acadêmica? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Oração para cumprir a missão de amar. Deus é a fonte do amor e o homem é a estação transmissora, através da qual Deus manifesta e concretiza o amor no mundo todo. Por isso, quando o homem manifestar plenamente o amor, ele estará cumprindo a sua missão. E Deus, por sua vez, sentirá uma grande satisfação. Através do amor é que se une a humanidade, cessam os conflitos e se efetiva a paz no mundo. O amor desconhece o ódio, assim como a luz desconhece a treva. Quando o amor se manifesta plenamente, o ódio desaparece de modo natural. Aquele que possui verdadeiro amor não se encoleriza. Sendo o amor o sentimento de que eu e outro somos um, aquele que possui coloca-se sempre no lugar do outro para pensar e agir. Quando todos passarem a proceder desta forma, desaparecerão os atritos e surgirá a harmonia, cessarão os conflitos e realizar-se-á o paraíso de paz. Aquele que possui amor não se desespera. Isso porque, sendo o amor sinônimo de Deus e sendo este onipotente, o amor também é onipotente. Se alguém trai a minha confiança, é porque o meu amor era insuficiente. Ou melhor, eu não soube manifestá-lo suficientemente. O amor terá sua missão cumprida quando for manifestado e colocado em prática. O amor não é algo imaginário, nem um simples conceito. Ele consiste na sincera prática do bem. O amor que não se põe em prática é hipocrisia. Nele não há sinceridade. O amor que não contiver sinceridade é falso. O amor deve ser autenticado pela sinceridade. Havendo sinceridade, o amor sempre se fará acompanhar pela ação. O amor verdadeiro não é sentimentalismo, é a irresistível vontade de praticar a verdade. Um amor sem essa força de vontade é hipocrisia com máscara de amor. O amor não exige que o ser amado seja belo. O sentimento que faz questão da beleza do ser amado é uma simples atração física, e não amor. Aquele que sente verdadeiro amor transcende o belo e o feio da pessoa amada, e olha a perfeição da imagem verdadeira que se aloja no interior dela. Não só olha, mas dedica-se sinceramente para extrair essa perfeição. Quem possui verdadeiro amor, olha a natureza divina que se aloja na pessoa amada, respeita essa natureza divina, reverencia-a, serve-lhe, contempla-a e espera pacientemente a sua manifestação, sem desanimar facilmente caso o resultado não apareça imediatamente no plano fenomênico. O verdadeiro amor não é amor próprio, nem se restringe ao altruísmo. Ele é a manifestação de Deus. O corpo carnal apenas serve ao amor, isto é, à manifestação de Deus. Neste momento, sinto no profundo da minha alma o amor de Deus e consigo amar a todas as pessoas igualmente como se amasse a mim mesmo. Obrigado, Deus, por ter me concedido tão grande amor. Olá vocês, novamente, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a essa transmissão.
Antes de tudo, quero agradecer à Superintendência das Atividades dos Educadores pelo convite, pela oportunidade deste momento, e também a você que está aí do outro lado da telinha acompanhando essa transmissão. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui e falar deste tema que me é tão caro, que eu gosto tanto, que me acompanha aí já há cerca de uma década em estudos, em pesquisas, e que é o seguinte: relações entre a música e o autismo, né? E os benefícios da música para o desenvolvimento da criança autista. Pois bem, antes de tudo então é preciso falarmos sobre o que é isso, o autismo, né? O que que é? A gente vê muito nas mídias aí hoje em dia, nas novelas, nas séries, personagens com autismo em evidência, e nos noticiários a gente vê reportagens contando que o número de autistas está crescendo e tal, mas afinal de contas o que é isso, né? Essa visão romantizada do autismo nas séries, nas novelas, é real? O que que acontece? Pois bem, o autismo ele pode ser visto de duas formas. Uma delas é ver o autismo como uma patologia e diz que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí, enquanto transtorno, diz que o autismo afeta duas grandes áreas do desenvolvimento humano. Uma delas que é a comunicação social e a outra os comportamentos. Pois bem, dentro da comunicação social, existem algumas questões que são comprometidas no autismo, e entre elas o contato ocular, a tomada de iniciativa para conversação, a linguagem verbal, a troca de turnos, né? Que é aquela coisa do eu falo, você espera, o jogo compartilhado e entre outras questões. Já nas questões relacionadas aos comportamentos, são vários os comprometimentos possíveis de acontecerem. Por exemplo, interesses restritos e repetitivos, ecolalias, é uma coisa muito comum de observarmos. Às vezes a criança pega um carrinho e não brinca com ela de forma convencional. Ela pega o carrinho, vira ele e fica girando ali as rodinhas por minutos ou por horas, né, se alguém não chegar e interferir ali naquele processo. Então, existe um uso não convencional dos objetos, uma fascinação por algumas questões em especiais, um interesse restrito, um hiperfoco, né, que a gente pode dizer assim, estereotipias, que são movimentos aparentemente sem função para o outro, né, mas que funcionam como autorregulação para o autista. Então, por exemplo, o autista pode ficar tendo esse movimento de balançar a mão, ou o corpo, ou ficar girando em torno de si, entre outras questões várias, né? E aí, de outro lado, então, dessa visão do autismo enquanto patologia, enquanto um transtorno, nós temos uma visão que diz que o autismo é uma forma diferente, uma forma distinta de ser no mundo, né? E que compõe parte da diversidade do ser humano. Todos nós somos diferentes, né? Temos qualidades, temos pontos fortes, temos pontos fracos, e o autismo seria simplesmente mais uma dessas formas de ser, de perceber, de estar no mundo. Eu gosto muito dessa forma, dessa visão, mas eu também não negligencio as questões orgânicas, biológicas, né? E que afetam a qualidade de vida dessas pessoas, então, que apresentam autismo, né? O autismo ele tem um grande nível de variação também. Ele tem pessoas que têm um nível de gravidade muito severo, que são não verbais, que se machucam, se agridem, e que têm uma capacidade de resposta à interação baixíssima, até um outro indivíduo que tem um nível tão levinho que a gente praticamente não percebe. Ou então de uma pessoa que possui uma super habilidade em alguma determinada área do saber aí, do conhecimento. E aí por essa variação que o autismo começou a ser chamado ultimamente de transtorno do espectro autista, né?
e aí espectro por causa dessa ampla gama, né, dessa variação enorme de níveis que a gente possui dentro do autismo. Pois bem, o autismo, então, ele atualmente é entendido como uma condição de origem genética, e isso é principalmente devido aos estudos feitos com irmãos. Quando a gente pega uma criança com autismo numa família, a chance de um irmão dela ter autismo é de cerca de 20% aproximadamente. E se a gente fala de gêmeos, os gêmeos bivitelinos, né, aqueles gêmeos que não são idênticos, essa chance sobe para cerca de 31%. E se a gente pegar os gêmeos monozigóticos, aqueles que são gêmeos idênticos, essa chance sobe para cerca de 77%. Então isso nos mostra que existe sim um componente genético para a causa, para a etiologia do autismo, assim como existem também alguns componentes ambientais que podem estar associados ao surgimento do autismo. Por exemplo, o uso de alguns medicamentos durante a gestação, e enfim. Existe hoje em dia uma terceira teoria para a causa do autismo, que é a teoria epigenética, e que é uma espécie de junção dessas duas anteriores, da genética com a ambiental. E ela nos diz que o ambiente interfere nos genes e vice-versa, né? E essa teoria é bastante interessante, porque ela nos mostra, por exemplo, a importância das terapias, né? Porque mesmo que o autismo seja uma condição genética, isso não significa que é um fato dado, irreversível, mas significa que a gente pode intervir e por meio das provocações ambientais, ou seja, de fora, a gente pode reverter um quadro que pode ter sido originado de forma genética, né? Então isso é legal, isso é interessante. E então, o autismo, ele se manifesta desde muito cedo na vida da pessoa. Para ser, na verdade, autismo, é preciso que os sintomas estejam presentes desde a primeira infância, né, desde pequenininho. E aí, esse diagnóstico ele é feito, então, por observação clínica. Não existe testes, não existe exames laboratoriais, é feito por observação. O médico observa a sintomatologia e aí, a partir disso, diagnostica como autismo. Bom, são várias as formas de tratamento, podemos dizer assim, né, para o autismo. Quando eu digo tratamento, eu estou me referindo nessa condição do autismo enquanto transtorno, e que vai ter questões que afetam a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós temos aí hoje, por exemplo, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicoterapia, ecoterapia, e nós temos as intervenções musicais, né, que é onde eu vou entrar a partir de agora. Dentro das intervenções musicais, nós temos duas possibilidades. Uma delas que é a intervenção terapêutica, e aí a gente chama de musicoterapia, e essa musicoterapia, então, é feita por um musicoterapeuta qualificado que vai utilizar os sons, os elementos musicais, os silêncios, os ruídos, para poder mobilizar, né, o paciente ali por meio das relações terapêuticas que a música é capaz de promover, de estabelecer. E aí, de outro lado das intervenções, nós temos a educação musical, que a gente pode chamar também de musicalização. E aí, essa educação musical, como o nome diz, ela é de um viés pedagógico, educativo, né? E aí nós sabemos o seguinte, a música afeta o ser humano num todo, né? Nos seus aspectos físico, mental, emocional, social. E aí, por isso, mesmo que a gente esteja atuando de forma educativa, a música ainda assim, ela promove benefícios gerais, no âmbito geral, na vida do ser humano, e aí no ser humano no geral. Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com educação musical, o indivíduo se beneficia das atividades, das intervenções que acontecem ali e progride em outras questões. E aí, por isso, então, que a educação musical
é também interessante a intervenção indicada no caso das crianças com autismo. Eu trabalho com as duas modalidades, com essas duas vertentes, tanto com a musicoterapia quanto com a educação musical. Dentro da educação musical, eu trabalho muito na educação musical inclusiva, que é uma modalidade da educação musical que trabalha com as pessoas com deficiência, dentro de um contexto de inclusão, ou seja, de atividades e conteúdos preparados ali para atender a todo o grupo. Independente de quem esteja ali presente, a gente faz adaptações e trabalha de modo a incluir todas as pessoas naquele ambiente. Quando nós falamos de intervenções musicais para o autismo, é importante dizer, ressaltar uma coisa, que a música, na verdade, ela é universal, né? E aqui eu estou falando dela para o autista, mas na verdade ela é um fenômeno inerente ao ser humano, né? Desde os primórdios aí da humanidade, em todas as culturas, de todos os locais, sempre houve a música, né? Isso é um fato. E aí, o ser humano é uma espécie que nós podemos afirmar musical. São várias as evidências aí que nos mostram isso. Por exemplo, quando o bebê, né, o bebê nasce, e aí nós percebemos que existe uma interação ali com a mãe, que é instintiva, que não foi ensinada por ninguém, mas que acontece. E aí, como que é essa interação? Nós percebemos que a mãe, quando vai se dirigir ao seu bebê, à sua criança, ela muda o seu jeito de falar. Geralmente ela fala mais agudo ou de forma mais pausada, sorrindo, pegando ali, tocando na criança, mexendo na perninha. E isso tem um nome, né? Isso se chama musicalidade comunicativa, a qual o bebê reconhece, percebe e se vale também para poder interagir ali com a sua mãe. Então, de um lado, nós temos a mãe que provoca o seu bebê por meio dessa musicalidade, né? Por meio dessas interações vocais, gestuais, expressivas. E do outro lado, o bebê responde e provoca a mãe novamente. E aí vira um círculo. E aí eu estou chamando a atenção para isso porque isso é um processo comunicativo, né? A comunicação, ela é, na verdade, um processo em que ocorre uma emissão de uma mensagem, de conteúdo mental, de uma emoção, com a consequente recepção, né? E aí, a primeira comunicação humana que existe, essa comunicação mãe-bebê, vamos dizer assim, se dá por meio de quê? De elementos musicais, né? E é natural, é instintiva. Então isso, por exemplo, é um dos indícios de que a música é inerente ao ser humano. Ele se comunica musicalmente. A primeira forma de se expressar é musical, né? E então, voltando agora no autismo, o que acontece? Nós percebemos que as crianças autistas, elas muitas vezes têm um bloqueio nessa musicalidade comunicativa. Pode ser que essa musicalidade esteja eclipsada. E aí o que que acontece? A música, né, como ela tem os elementos musicais todos da musicalidade comunicativa na sua estrutura, ela consegue ir provocando, instigando o autista que tem essa musicalidade ali eclipsada, no sentido de fazê-la aflorar, desabrochar, né? E por meio da repetição, do sistemático ali, das provocações. Assim como se fosse a mãe ali provocando, só que por meio da música diretamente. E aí quando a gente faz isso ou dentro da terapia ou dentro da educação musical, nós percebemos que muitas vezes a gente rompe essas barreiras comunicativas e conseguimos estabelecer a comunicação com a criança autista. E aí, um outro motivo para que isso aconteça é o seguinte: o autista possui muitas dificuldades no âmbito do verbal, da linguagem verbal, da fala, né? Mas para outras formas de comunicação ele pode se expressar bem. E aí a música
é uma forma de comunicação, é uma linguagem, só que uma linguagem não verbal, né? Então, a criança autista, o autista, consegue, por meio dos sons, dos silêncios, dos instrumentos, se expressar. E quando ela consegue se expressar, ela se realiza, ela consegue comunicar, ela consegue interagir com o outro. E isso vai gerando uma cascata de desenvolvimento, uma cascata positiva, que reflete no desenvolvimento da criança como um todo, né? Eu não comentei, mas é interessante o fato de que, hoje em dia, os estudos têm mostrado também que o autista, a pessoa autista, possui características peculiares em termos neurológicos, né? Por isso também que é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que lhe atribui algumas competências musicais privilegiadas, né? Então nós temos percebido que os autistas eles possuem uma espécie de predisposição para a música, tanto para compreender quanto para se expressar por meio da música. E aí quando eu falo música é instrumentos, canto, movimentos, sons, ruídos, silêncios, tudo relacionado aos elementos musicais. Então, nós percebemos, por exemplo, que no autismo existe uma espécie de capacidade de percepção focal. O que é isso? Eles muitas vezes conseguem perceber detalhes na música que a grande maioria das pessoas não percebe, passa despercebido mesmo, né? Ou então que eles podem manifestar o ouvido absoluto, bastante comum isso. O que é o ouvido absoluto? É aquela capacidade de ouvir músicas e saber o que está acontecendo ali em termos de altura, de notas. Ele sabe as notas precisamente, né? E aí existe também uma série de características que é do autista e que são favorecidas pela forma como a música é organizada na nossa cultura. Por exemplo, o autista ele tem dificuldade com quebra de rotinas, né? Com um imprevisto, com mudanças. Ele geralmente tem um apego às rotinas e isso é bom, isso o organiza, faz com que ele se autorregule. E então, a música, nós sabemos que ela possui uma métrica, né? Ela possui uma pulsação, que é o quê? Um andamento, uma organização temporal regular. E isso é um dos elementos também que favorece o entendimento, a aceitação da música por parte do autista. Ele se sente mais seguro, mais confortável diante dessa previsibilidade rítmica que a música oferece, né? Uma outra coisa é que a música, ela, em termos de harmonia, ela possui momentos de tensão e de relaxamento, né? Então, nesses momentos de tensão, de relaxamento, ela se torna previsível também. E aí, a previsibilidade é tudo que o autista quer, né? Ele não quer surpresas, ele quer saber o que vai acontecer. Então, ele compreende a estrutura musical de um modo que ele é confortável, que ele é bastante receptivo, que lhe faz bem. Então, por esses e outros vários motivos, que não dá tempo de falar nesses poucos minutos, a música hoje em dia tem se tornado uma forma muito interessante e importante de intervenção, capaz de gerar benefícios, de gerar desenvolvimento para as pessoas que são autistas. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa de doutorado, como que foi. Eu trabalhei com um grupo de 15 crianças de idade entre 3 e 4 anos, todas autistas, e que foram divididas em dois grupos, grupo 1 e grupo 2. E aí eu fiz o seguinte, peguei as crianças do grupo 1, dei aula de música durante um semestre, ali toda semana, certinho, filmei as aulas, né? E depois, no outro semestre, eu não fiz nada. Deixei elas lá quietinhas, paradinhas. Na pesquisa, né, a gente chama isso de grupo experimental e depois de grupo controle, né? E aí, peguei o grupo 2 e fiz o inverso, o contrário.
No primeiro momento, elas ficaram lá quietinhas. Eu dei uma aula só para poder avaliar, ver o que elas tinham de habilidade musical ou não, e depois deixei elas lá um semestre quietinhas sem fazer nada. No outro semestre, eu peguei e dei aula de música semanalmente, de forma regular ali para elas, e de novo filmei tudo e registrei. Pois bem, depois que eu fiz esse processo com essas 15 crianças divididas nos dois grupos, eu apliquei 3 escalas. Uma escala da fonoaudiologia, uma escala da musicoterapia e uma escala da educação musical. Convidei um corpo de jurados de cada área, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, educadores musicais, para avaliar os vídeos que eu tinha feito das crianças em cada um dos momentos e para falar o que elas tinham percebido, o que eles tinham percebido ali a partir das escalas. E aí foi interessante perceber o seguinte: o objetivo dessa pesquisa era verificar as influências da educação musical no desenvolvimento da comunicação social das crianças, né? Então, essas escalas elas revelaram coisas seguintes, que as crianças, ao participarem das aulas de música, né, elas desenvolviam habilidades musicais, claro, né, esperado isso, e também habilidades gerais, habilidades de desenvolvimento geral. Entre elas, as habilidades de comunicação, e aí dentro das habilidades de comunicação tinha um monte de coisas que as escalas lá mediram. Por exemplo, o jogo compartilhado, né, que é uma habilidade muito importante para a troca, para a interação social e necessária para comunicar, né? Sem troca não há comunicação. Percebemos também que as crianças elas desenvolveram as habilidades de movimentação espacial com a música. Elas melhoraram os comportamentos restritivos do autismo, né, que a gente chama. Por exemplo, o isolamento, né, o autoisolamento, birras, frustração, baixo contato ocular, a capacidade de comunicação, as estereotipias, tudo isso foi também melhorado, foi desenvolvido a partir das aulas de música. E também a cognição. Então, refletiu também na melhora da concentração, da memória, de aspectos relacionados à cognição num todo. E aí, nós percebemos isso a partir da comparação do grupo controle com experimental, porque no grupo experimental houve desenvolvimento. Quando chega no experimental, no controle, esse desenvolvimento já não acontecia, ou então não acontecia da mesma forma como no momento da intervenção. E isso então foi a nossa indicação, foi a nossa mostra de quê? De que realmente a música foi eficiente, né? Ela interviu ali de modo benéfico, produzindo desenvolvimento, desenvolvimento para aquelas crianças com autismo. Agora, isso em termos de escala, né? Em termos de matemática, né? Podemos dizer assim. Mas aí a pesquisa não ficou só nisso. Eu fiz também uma espécie de entrevista, que a gente chama de grupo focal, com os pais das crianças, para saber o que elas tinham percebido, né? A partir das experiências das aulas de música. E aí o que os pais relataram foi o seguinte, que os filhos tinham começado a falar mais, aquelas que já falavam, né? E aquelas que não falavam, que eram não verbais, estavam procurando mais a interação, estavam tentando se expressar mais usando formas diversas. Também eles falaram que as crianças estavam mais musicais ou interessadas por música. Então em casa elas queriam ouvir desenhos com música, elas ficavam batucando nos móveis da casa, nas panelas, no sofá, essas coisas. Ficavam querendo ouvir música no carro, pediam músicas, né? E aí os pais também disseram que as crianças melhoraram o relacionamento delas, né? Na escola, com os familiares, com os terapeutas das terapias que elas participavam.
Ou seja, eles também confirmaram e visualizaram aquilo que tinha sido apontado pelas escalas, né? Houve uma consonância aí da visão dos especialistas, dos jurados ali que estavam com as escalas na mão, com os pais que estavam lá no dia a dia com as crianças e que na convivência perceberam também essas mudanças depois que elas fizeram a aula de música, né? Esse que foi o elemento diferencial para todas as crianças. E aí então eu comecei a refletir, então, ok, nós vimos que a música é legal, que ela ajuda no desenvolvimento de outras competências não musicais, né? Mas por que, no caso do autismo, isso é tão importante? Por que que isso acontece? Né? E aí as reflexões me levaram para três caminhos, né? Que foram o seguinte. O primeiro volta lá naquilo que eu disse há um tempo atrás sobre a musicalidade comunicativa, né? Eu percebi que nas minhas aulas a minha conduta era similar ao dos pais, né, na sua interação com os filhos. Ou seja, que tem aquela voz, a prosódia modificada, né, que fala de uma forma bastante expressiva, mais aguda, né, e que usa os gestos, os sorrisos, o toque, os silêncios, a favor da comunicação e da interação e da estimulação, né? E então, essa musicalidade comunicativa do educador, indo de encontro à musicalidade comunicativa do autista, que poderia estar eclipsada ali, igual a gente falou, mas que ao encontrar a musicalidade comunicativa do educador musical, se rompe, se conecta e permite, então, o entrelaçamento das intersubjetividades, né, das subjetividades, criando então a intersubjetividade, ou seja, essa troca de subjetividades educador-criança, e que promove o desenvolvimento da interação, da comunicação, das trocas no geral, né, que é uma coisa comprometida no autismo, né, que é uma coisa que as crianças autistas precisam desenvolver, precisam trabalhar. Percebemos também o seguinte, que as aulas de música eram benéficas porque a música permite o estabelecimento de engajamento solidário em vários níveis, né? O primeiro nível é claro, né, o engajamento educador-criança, muito por causa da musicalidade comunicativa, né, que se estabelece ali. Mas não para aí, né? O engajamento solidário também acontece no nível pai-criança. Porque lá nas minhas aulas eu convidava os pais para assistir, para estarem presentes na sala de aula, vendo tudo que eu fazia, aprendendo um monte de técnicas, de coisas para poder chegar em casa e estimular as crianças depois. E eles faziam isso, né? Eles eram meus aliados. Então, os pais viam tudo que eu fazia e depois chegava em casa e imitava tudo. E colocava música para as crianças ouvirem no carro, e levava a shows, a concertos, a festas, comprava instrumentos para os meninos, e isso foi muito importante, né? Esse vínculo, esse engajamento fora da sala de aula, mas que foi iniciado lá, contribuiu também para o desenvolvimento das crianças. E por fim, né, um último engajamento que aconteceu ali, então repetindo aí, primeiro, eu, né, educador, criança, eu, aliás, pais e criança, e eu e os pais, né? Porque virou uma espécie de amizade. Nós criamos ali uma mutualidade, de forma que durante as aulas eu percebi muitas vezes que os pais chegavam com a expressão de cansaço ali depois de um dia inteiro e com a criança, e eu percebia também que eles estavam muito acostumados a ouvir dos terapeutas, das outras pessoas, o que as crianças tinham de falha, né? No que elas não eram boas. E aí eu fui exatamente no contrário. O que que eu fiz? Eu comecei a falar para os pais ali nos momentos em que a criança fazia algo legal, que eu esperava, que eu queria, o quanto ela estava respondendo, o quanto ela estava progredindo.
E aí, neste momento, assim, eu percebia que o semblante do pai iluminava, mudava completamente. Ele ficava mais receptivo, mais empolgado, né? Participava mais na aula e se engajava mais, porque ele ficava querendo estimular o filho a fazer mais e mais, né? E aí eles começaram também a me contar mais sobre os filhos, também dentro de casa. Aí me mandavam vídeo da criança cantando lá dentro da casa deles, ou do dia que eles foram na festinha. E aí essa tríade, né, composta por educador, pais, né, família e criança, com engajamento solidário, foi um outro aspecto bastante produtivo e construtivo da experiência musical como benéfica para as crianças da minha pesquisa, né? E por último, uma última relação que eu percebi que foi bastante importante foi o fato da interdisciplinaridade ser uma das minhas formas de trabalhar, né? Como assim? Eu sempre dialoguei muito com os outros terapeutas das crianças, principalmente as fonos e as TOs. E aí eu aprendia técnicas que elas faziam, mas que poderiam ser também feitas na aula de música, porque envolviam aspectos musicais, né? E aí eu me vali disso. E isso foi também legal, construtivo para as crianças. Então, técnicas advindas de outras áreas e também técnicas da própria educação musical. Entre elas, o uso de rotinas, né? A organização da aula de modo previsível, pelo uso de imagens, de sinais, de marcas. Então, por exemplo, eu sempre começava a aula com uma canção de boas-vindas, né? E aí, na transição de cada aula, eu tinha algumas marcas para poder identificar para o aluno o que, que ia acontecer. Dava sempre a previsibilidade para aquela rotina do dia. E isso através de fotos dos instrumentos que eu queria trabalhar, das atividades que eu queria fazer, a qual eu mostrava para a criança. E no final sempre cantava a música de despedida, o tchau, a música do tchau, para elas saberem que aquele momento estava encerrando e aí anunciava que na outra semana a gente estaria juntos novamente. Então essa organização musical foi muito importante. E aí então essas foram as reflexões lá da minha pesquisa, né, desse doutorado então. A importância da musicalidade comunicativa, a importância do engajamento solidário em diversos níveis e também a importância do trabalho interdisciplinar, né, para em prol ali do nosso aluno, né, da pessoa em comum que nós temos, que é aquela criança autista que nós atendemos. Bom, o tempo é muito curto, né, não dá para expandir muito, é só uma gotinha assim que eu lancei a partir deste tema, mas há muito mais a se dizer sobre música e autismo, e eu dei uma ênfase maior aqui sobre a comunicação, né, que foi o que eu estudei mais a fundo lá no doutorado. Mas a gente sabe também que a música tem importantes benefícios, resultados na questão do comportamento da criança com autista. E aí é interessante dizer que enquanto intervenção, né, quanto antes isso acontecer, melhor, né, porque a criança, quando está ali nos seus primeiros anos de vida, ela está com a sua plasticidade cerebral máxima, né, a neuroplasticidade que a gente chama. E aí, quanto antes então a gente intervir, maiores são as chances de estimular, de criar novas sinapses, de promover desenvolvimento, né? Então, o tempo é muito importante, começarmos sempre o quanto antes. Seja lá no uso da música enquanto terapia, seja no uso da música como educação, né? Educação musical, tanto faz. As duas formas vão ser positivas, vão ser legais. E claro que não também negligenciando as outras, né? Todas as formas são importantes, mas a música também, e quanto antes, melhor, né? E agora então só uma última coisa, porque vocês podem estar pensando aí, mas
essa palestra não teve nada a ver com os educadores da Seichonoye, com a educação da vida. Por que que a gente está falando sobre autismo? Então, vamos pensar agora sob a luz do ensinamento, né? Será que não tem a ver mesmo? Então, a primeira coisa a se pensar é, eu comecei dizendo que o autismo, ele tem duas visões distintas, né? Uma que fala que ele é uma patologia, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, e a outra que ele é um modo de ser, né, distinto. E é aqui que entra, então, principalmente, na nossa forma Seichonoye de ser, de reconhecer as individualidades todas como manifestação da vida de Deus, né? Como perfeição. E aí, todos somos diferentes, claro, somos todos diversas formas de manifestar a vida de Deus. Mas essa vida de Deus está em todos nós presentes no nosso interior, nessa perfeição. Basta a nós o quê? Procurar por ela e visualizar essa perfeição, né? Aquilo que a quinta norma fundamental dos praticantes nos diz, né? Visualizar somente as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, né? E aí essa foi uma tônica do meu trabalho o tempo inteiro lá na educação musical. Ao invés de focar na dificuldade, focar o quê? Na potencialidade, né? Naquilo que a criança tinha de bom, no que ela trazia de potencial que poderia ser explorado. E aí, a partir da exploração desse potencial que ela já tinha, que era natural, o que que acontecia? Eu conseguia acessar aquelas outras partes que ainda poderiam ser falhas, né? Então, nisso aí também entra a educação da vida, né? De reverenciar e buscar as partes positivas, extrair essas partes positivas, fazê-las crescer, né? E aí com isso, então, nós conseguimos, né, mudar o aspecto fenomênico imperfeito, né? E isso aí foi muito visível para mim, que estava ali no dia a dia com essas crianças. Claro que não precisava entrar em detalhes com elas, né? Com as famílias e tal, mas isso é uma postura minha, né, pessoal. E esse ser Seichonoye com certeza contribuiu para isso, né, para essa forma de ver, né, de lidar com a educação. É uma educação que acredita no outro, que não importa o aspecto aparente, fenomênico, mas que acredita que existe a possibilidade ali de desenvolvimento, né, de crescimento. Eu gostaria de ler para vocês aqui o texto que eu escrevi nas reflexões finais da minha tese, que sintetiza muito isso tudo que eu falei hoje e a minha forma então de ver. E é o seguinte: o autismo é um vasto solo. Solo este que pode ser entendido como um local de isolamento ou como um terreno de possibilidades à espera de plantio. Particularmente, eu prefiro o termo solo enquanto terreno de possibilidades. No entanto, para que assim realmente seja, 3 requisitos eu considero necessários. Primeiro, ampliarmos a nossa visão e percebemos que cada ser humano é único em sua forma de ser. Para além dos rótulos, todos somos diferentes, possuímos vantagens e desvantagens em diversas áreas da vida. E no autismo não é diferente. Cada autista é também único em suas características e formas de expressão do espectro, que por sua vez é infinito em possibilidades. Segundo, é preciso acreditarmos, enquanto educadores, que a música é para todos, né? Independente da condição que apresente, todo ser humano certamente é capaz de se beneficiar da música, em alguma instância. E é somente a partir desta premissa que conseguiremos ter êxito na educação musical. Terceiro, é preciso termos consciência do fato de que os seres humanos são uma espécie musical, de que todos somos dotados de musicalidade inata, e neste trabalho, né, nessa pesquisa minha, eu percebi que a nossa própria musicalidade comunicativa, ou seja, os nossos sons, silêncios, gestos, toques e olhares, constitui uma força poderosa no âmbito da educação musical. Bom, enfim,
Eu espero ter conseguido jogar algumas sementes neste grande e fértil solo chamado autismo. E solo, então, nesse sentido de algo que está ali, à espera do plantio, pronto para germinar, esperando só que alguém chegue com a semente, plante, cultive, regue, vá nutrindo para que aquilo então cresça, floresça, né, e dê saborosos frutos. E é isso, gente. Então, meu muito obrigado a todos vocês novamente. Até mais. Muito obrigado. Vamos agora realizar a prática da meditação Shinsokan. Essa meditação está aqui no livreto Shinsokan e outras orações. Primeiro, nós vamos organizar a nossa postura. Na meditação Shinsokan, todo o nosso corpo se identifica com a verdade, e por isso é de capital importância mantermos a postura correta. Nós tomamos a posição correta do corpo para assim obtermos a postura correta da nossa mente. Então, nós vamos nos sentar na ponta da cadeira, recolhermos os pés para trás, com os calcanhares juntos e a ponta dos pés tocando o solo. Vamos deixar as nossas mãos justapostas, assim como as minhas, de forma que os polegares fiquem na altura do nariz, sem tocá-lo. Vamos manter os nossos olhos fechados durante toda a prática, com a pupila levemente voltada para o alto para que não haja formação de ruga aqui no meio das sobrancelhas, e assim nós mantenhamos sempre a nossa fisionomia alegre, aberta. E assim então nós vamos começar a meditação Shinsokan. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Assim mentalizando, contemplamos os atributos de Deus que em forma de luz nos envolvem e se estendem por toda a parte. Repetimos essa mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto da luz de Deus. Aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus.
É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Ao inspirarmos, lentamente visualizamos a luz resplandecente de Deus fluindo para dentro de nós, através das nossas mãos justapostas, que são como antena, preenchendo todo o nosso corpo, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Enquanto inspiramos, mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui. Repetimos até completar a inspiração e em seguida comprimimos o ar para o baixo ventre, dilatando para a frente, a fim de criarmos a sensação de plenitude. Conservando essa sensação, mentalizamos: pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Enquanto isso, o ar vai se esvaindo lentamente pelas narinas. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Preenchidos os pulmões, novamente comprimimos o ar para o baixo ventre. E aproveitando a sensação de estarmos planificados, mentalizamos: pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Repetimos essa mentalização combinada com a respiração controlada até alcançarmos o estado de concentração total. Novamente inspiramos e mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Levamos o ar para o baixo ventre, dilatamos o abdômen e, sentindo a plenitude da vida de Deus em nosso interior, mentalizamos: pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, enquanto o ar se esvai lentamente por nossas narinas. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da imagem verdadeira, o mundo da harmonia absoluta. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Novamente inspiramos lentamente e mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. E deixamos o ar se esvair lentamente pelas narinas. Novamente inspiramos e mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui. Levamos o ar para baixo do ventre, dilatamos o abdômen, sentindo a plenitude de Deus em nosso interior, mentalizamos: pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, enquanto o ar se esvai lentamente por nossas narinas. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra
e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação Shin-Sokan. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!